humana. Adão e Eva, os primeiros membros da raça humana, pecaram contra Deus e assim caíram da posição de favor do estado da inocência em que foram criados. Se nós observarmos em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, vai falar essa história. Então, a partir do momento que o primeiro casal, ele pecam, todos dois pecaram, sendo que o pecado veio através de Adão. Eva foi enganada, sendo que ela pecou também. Mas o pecado para a raça humana veio através do nosso querido irmão Adão. Isso sim é o que a Bíblia vai dizer para nós. Mas antes de eu falar sobre o pecado entrou pela parte do homem, Eva pecou. Mas eu quero citar aqui um capítulo e um versículo muito interessante para nós entendermos melhor sobre o pecado na raça humana. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas duas estavam no meio do jardim. No versículo 15 do capítulo 2 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Essa origem do pecado da raça humana continua. Se nós observarmos em Gênesis 3:1 até o versículo 7, como foi citado logo no começo, vamos ler para nós entendermos melhor sobre este pecado, como ele entrou na raça humana, como procedeu o primeiro pecado. Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que toda a limaria do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, olha o que a serpente vai dizer: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele, e nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. O primeiro pecado da raça humana, a necessidade da prova. O processo da tentação, nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7, Satanás lança dúvidas sobre a palavra de Deus e de seu amor. A manipulação à palavra de Deus. Satanás contradiz a palavra do Senhor. E Eva sucumbiu à tentação. Preste bem atenção, amados. O primeiro pecado humano, a maneira como se procedeu, primeiro, o tentador, que é Satanás, por meio da serpente. Aqui nós vemos o primeiro espiritismo baixo. A serpente ali é possuída por Satanás. Satanás, ele ali, como ele é espírito, ele usa a serpente e fala através da serpente. Segundo, a tentação. E ali entra a tentação para Eva. Eu vou falar aqui 8 passos que aconteceu da tentação, que o tentador agiu. Mas eu quero mostrar o primeiro passo dado pela mulher. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a mulher ouviu a tentação. Aparentemente ela estava ali desprotegida, né? Mas próxima do local proibido. Segundo passo dado pela mulher,
insinuamente pergunta à serpente, aparentemente inocente, mas que continha uma insinuação de dúvida acerca da palavra de Deus. Olha o que diz a serpente. Segundo passo, dado pela serpente. É assim que Deus disse? Um ponto de interrogação na mente da mulher. Também insinuou dúvida quanto ao amor e justiça de Deus, ampliando a proibição única reduzida a estresse ou extensas, melhor dizendo, permissões. Se nós observarmos o terceiro passo dado pela mulher, a mulher replicou e debateu com o caluniador. Ela demonstrou que havia compreendido as palavras de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 ao 17. Mas o quarto passo dado pela mulher, preste bem atenção como ela agiu. Em Gênesis 3, versículo 2 ao 3. Falsificou a palavra de Deus. Ela deixou de lado todas e livremente acrescentou: e não tocarei nele. E também brandou as palavras: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, para que não morrais. Compara Gênesis 2, 17 e Gênesis 3, versículo 2 ao 7. Ou capítulo 3, versículo 2 ao 3. Deus disse que não era para comer do fruto, que no dia que comesse morrerás. E não disse para ela: não tocareis. Não falou isso. Ela teve o quê? Um acréscimo. Ela acrescentou a palavra de Deus. Quando a pessoa conversa com alguém que tem a palavra como o tentador fez, a pessoa vai conversar com pessoas que têm a essência maligna. Se a pessoa dá ouvido, a pessoa passa a aumentar, a ter mentira. Aqui foi que nem a Eva fez. Ela ouviu a voz do tentador e ela acrescentou a palavra de Deus. O quinto passo dado pela serpente. Esse consistiu de uma aberta, olha o que diz o quinto passo. Este consistiu de uma aberta negação do castigo devido ao pecado e ainda acusa Deus de haver proferido mentira. Também continha outras ousadas acusações. Satanás acusou Deus de egoísmo, inveja e afirma em resolução de degradar a sua criatura e dominá-las. É isso mesmo. Satanás disse à mulher: olha, ele não quer que vocês conheçam o bem e o mal. Então ele quer que vocês sejam, vou usar assim, uma marionete, manipulado por ele. Então se vocês comerem do fruto, vocês vão ser um conhecedor igualmente de Deus. O sexto passo dado pela mulher. Ela crê no tentador e ela viu que a árvore era boa para comer. A concupiscência da carne entra na vida da mulher. Nós vamos ver mais os outros passos na próxima aula.